Não se sabe exatamente quantas pessoas vão votar nestas eleições europeias dia 26 de maio, mas é muito possível que a abstenção ande na ronda dos 70%. 70%. Ela tem vindo sempre a subir e chegamos agora a 2019, provavelmente com uma abstenção recorde, numa altura que a Europa está tão turbulenta, com tantos movimentos extremistas, com o Brexit, com a questão da Ucrânia, da Síria. Mesmo assim, parece que nada disso mobiliza os cidadãos até às urnas. 70% de abstenção e, simultaneamente, os órgãos de comunicação social, sobretudo as televisões, mas não só, todos eles, todos os mídias, insistiram em fazer debates apenas com os candidatos que já tinham sido eleitos, ou contrariando aquilo que são os mais elementares princípios da democracia. É evidente que os médias, designadamente os nossos médias em Bruxelas, normalmente não cobrem o Parlamento Europeu. Cobrem o Conselho, cobrem a Comissão e o Parlamento Europeu raramente. Eu estava já há uma data de tempo no Parlamento Europeu, tinha feito imensas coisas, nunca tinham ligado nada ao que eu fazia, até que um dia eu decidi participar num debate, numa peça de teatro que fizemos no Parlamento Europeu com umas quantas 8 deputadas sobre os monólogos da vagina, a propósito de 8, já de repente, headlines. Bom, a Europa será antidemocrática, estas eleições serão legítimas. É sobre isso que vamos falar aqui hoje, no voto nulo, mas a verdade é que uma interrogação que pode gerar-se já ao início é que provavelmente as pessoas não vão votar porque sentem que a democracia as abandonou. A sua qualidade de vida tem diminuído, os salários reais vão baixando, os princípios e os valores europeus fundamentais têm sido pervertidos. A União Europeia, nos últimos anos, de forma clara, mas no fundo isto é um processo de décadas, Claro. tem aplicado políticas neoliberais que realmente põem em causa fundamentos essenciais da própria União Europeia. Desde logo, justiça fiscal. Os seus valores, os seus princípios. Exatamente, as políticas neoliberais, que tudo subordinaram à dita competitividade e que secunda ao lucro. Que são responsáveis pela financiarização da economia. Não vamos dizer como o Dr. Barroso que punha as culpas nos americanos por causa da crise do subprime. E provavelmente as pessoas sentem que a democracia as abandonou e por isso agora está na hora de serem elas mesmas a abandonar a democracia, desde logo não ir votando ou, em muitas situações, em muitos países, na Polónia, na Hungria, na Itália, aderindo a movimentos extremistas e radicais que põem em causa, então, as bases fundacionais do projeto europeu. Manifestações de antissemitismo, Certo. manifestações de anti-islamismo, manifestações contra os imigrantes e atos, crimes contra os imigrantes, ou, enfim, todo o tipo de histeria a pretexto da imigração, portanto, de um domínio que foi absolutamente apropriado pela extrema-direita para instilar ódio, claro. violência e, no fundo, pôr em causa o projeto europeu. Elas têm razão, as pessoas têm razão, as populações têm razão, os eleitores têm razão, ou os eleitores são uns tontos, como alguns políticos e alguma elite gosta de afirmar. Se os cidadãos estivessem satisfeitos, contentes, se sentissem de facto protegidos, amparados pelos governos e pela União Europeia, não estariam na situação de desconfiança em relação às instituições europeias, que é obviamente explorada pelas forças antidemocráticas que querem pôr em causa, apesar de tudo, o projeto de democracia que é a União Europeia. Bom, na verdade, há muitas decisões no espaço europeu que têm sido tomadas, decisões fundamentais, decisões estruturais, de fundo, decisões orçamentais, que têm sido tomadas por organismos não eleitos, e desde logo, então, antidemocráticos, fazendo com que a Europa se torne muitas vezes num gentleman's club, funcionando num regime fechado e opaco, sem transparência. Decisões, bom, basta olhar para aquilo que foi o tempo da austeridade e da Troika. O que era a Troika? A Troika era a Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, esses três elementos, nenhum deles eleito por ninguém. Você votou na Troika, eu não votei na Troika e você também não, com certeza. Lá em casa ninguém votou na Troika e, no entanto, a Troika tomou então decisões absolutamente incríveis e que fizeram a diferença pela negativa, mas fizeram a diferença, mudaram o rosto, o curso, o esboço, aquilo que era o perfil da sociedade portuguesa. Portanto, a mesma coisa, aliás, se passa com o Eurogrupo, que não foi eleito, e com muitas outras instâncias na União Europeia que vão tomar então essas decisões, fazer políticas, influenciar o cotidiano
cotidiano, o dia-a-dia de todos nós e de cada um, sem que tenham sido eleitos, sem que sejam também escrutinados, responsabilizados, sem que existam mecanismos de responsabilização, de prestação de contas, como seria essencial num processo democrático, num regime democrático. Aliás, a Europa tem sido pródiga e exemplar em afastar as suas decisões de possibilidades como o referendo. Sempre que há um referendo na Europa, a Europa decide acabar com o referendo, porque se as decisões do referendo não são favoráveis àquilo que a Europa pretende, então mais vale acabar com essa instituição. Mas, na verdade, este déficit democrático na Europa está intimamente relacionado com os processos de patrocínios, com os processos de custeamento dos partidos europeus, muitos deles entregues, efetivamente, aos interesses instalados e vítimas, mas também, simultaneamente, agentes dos tráficos de influências. Tudo é entregue a consultants, em consultadoria, que no fundo não são supostos defender o interesse público, porque são empresas privadas. São intermediários. Exatamente. E são esses que depois passam a vida a organizar todo o tipo de encontros e a patrocinar, onde supostamente se faz brainstorming com os vários stakeholders, mas que no fundo são esquemas de business. Eu estou a pensar, por exemplo, você sabe como é que são financiadas estas eleições europeias? Sabe quem é que as paga? Bom, na verdade, elas são parcialmente pagas pelo bolso dos contribuintes, pelo Estado português, portanto por mim e por si também, mas depois também são financiadas, por exemplo, por instituições como os partidos europeus, que na verdade ninguém controla, pelos lobbies, que na verdade ninguém fiscaliza e que acabam por patrocinar e por custear os fóruns, por think tanks também, aliás, permitem-me acrescentar, que também ninguém sabe muito bem como é que são organizadas essas contas e que vão então financiar jornalistas, vão financiar os fóruns de debate, os encontros, as entrevistas, as viagens. E o que é que acontece? Bom, então só são custeados então aqueles que fazem parte do tal arco do consenso europeu, aqueles que defendem esta Europa e que não vão pôr em causa, não vão pôr em questão situações como, naturalmente, a liderança alemã. Mais importante que Bruxelas é, de facto, um país que tem um peso demográfico claro na União Europeia, que se chama Alemanha. Não vão pôr em questão as questões que dizem respeito, não vão pôr em questão matérias como a Síria ou a Líbia, ou não vão fazer perguntas incómodas sobre a Ucrânia, sobre os jornalistas que são assassinados no espaço europeu, por aí fora. Mas temos visto situações ainda mais horríveis, como, por exemplo, o que aconteceu em Malta ou na Eslováquia, onde jornalistas de investigação que estavam a expor, a Daphne Caruana Galizia em Malta e o Jan Kuciak na Eslováquia, estavam a fazer investigações jornalísticas de esquemas de corrupção que envolvem, de resto, a máfia. Cumprindo o seu não papel, é uma máfia, o magro a papel máfia. do jornalismo. E foram assassinados. E, portanto, só então aqueles que fazem parte do consenso europeu e que não vão reclamar mais direitos para o Parlamento Europeu, mais poderes para o Parlamento Europeu, que não vão fazer questões difíceis sobre a democracia interna dentro da Europa, por aí fora, só esses então é que vão ter acesso aos debates e à comunicação social e, nomeadamente, a esses mesmos fundos. Portanto, na Europa precisa de uma refundação da sua própria democracia e se quer sobreviver, porque é natural que as pessoas não queiram ir votar naquilo que acaba por ser uma ópera bufa, uma democracia fantoche e que efetivamente quem acaba por decidir, quem acaba por mandar, são instituições não eleitas e não democráticas, como o Mário Centeno, o Eurogrupo, não é assim? Portanto, nós precisamos de mudanças e dessa refundação na Europa, precisamos de soluções. Queres saber como apoiar este projeto, como apoiar este canal? Segue o link, todas as instruções estão na caixa de descrição. Obrigada!